Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando você encontrar esta tão importante carta, localize aí, por favor, o capítulo de número 4. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando você encontrar este capítulo, identifique aí, por favor, o versículo de número 16, pois nós leremos a partir dele e encerraremos a leitura no versículo de número 18. Os irmãos e as irmãs que encontraram, segundo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, por favor, se manifestem dizendo amém. A palavra do Senhor diz assim a nós: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu vou pedir licença aos nossos pastores e a todos que me ouvem, para que, com muito respeito, eu comece, se é que eu posso, dando um conselho, e pergunta eu posso, e fazendo uma pergunta. O conselho, se é que eu posso, eu repito, que eu proponho a dar aqui inicialmente, é de que em uma determinada situação, seja qual for, se você tiver de escolher entre se preocupar mais com o caráter do que com a reputação, se preocupe mais com o caráter do que com a reputação. E eu digo por quê? É só a título de lembrança, porque eu sei que todos aqui sabem. Quando nós falamos sobre caráter, nós estamos falando de algo que é diferente de reputação. Em linhas gerais, a reputação é exatamente aquilo que as pessoas pensam e acreditam acerca de nós, enquanto que o caráter é exatamente quem somos. Então, quando nós falamos sobre reputação, nós estamos falando sobre a ideia, a impressão que as pessoas têm a partir daquilo que fazemos e da maneira com que nos comportamos. O caráter é exatamente aquilo que somos, principalmente quando ninguém nos vê. Eu não estou dizendo aqui, e principalmente no exercício do ministério, eu não estou dizendo que a reputação não seja importante. E nem tampouco estou dizendo que o caráter é mais importante que a reputação. Porque, na verdade, tanto o caráter quanto a reputação são importantes, enquanto que cada um cumpra o seu propósito. Por exemplo, as pessoas não te ouvem no exercício do seu ministério somente por causa do seu caráter. Elas te ouvem por causa da sua reputação. As pessoas param para te ouvir porque elas acreditam que você representa algo. Elas acreditam que você tem algo a oferecer. O próprio Senhor Jesus se preocupou com o que as pessoas pensavam e falavam a respeito dele. Aliás,
ele marcou uma reunião extraordinária de obreiros só para saber o que andavam falando sobre ele. Ele perguntou: o que é que andam falando que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? O que eu estou tentando dizer é que em uma determinada situação, em que você tiver de optar entre caráter e reputação, opte sempre pelo caráter. E eu digo por quê? Porque a reputação, ela não é capaz de proteger um caráter deturpado, enquanto que um caráter verdadeiro é capaz de recuperar uma reputação perdida. É só você lembrar de José. José viveu uma situação em que ele teve que optar entre quem ele era e o que pensariam que ele era. Ele optou pelo caráter e destruíram a reputação dele. Mas o tempo passou e o Deus que honra pessoas de caráter foi capaz de restaurar a sua reputação. Dito isso, eu faço a pergunta: de que forma nós que de alguma maneira somos chamados por Deus a exercer o ministério em algum nível, de que forma a esperança de vida eterna ela é capaz de contribuir conosco diante dos mais terríveis sofrimentos e testes da vida? A resposta está exatamente na forma com que Paulo, ele enfrentou e enfrentava o sofrimento. Quando você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o contexto dela é um contexto, no mínimo, triste, porque o contexto dela é basicamente um apóstolo tentando defender a sua reputação, que está sendo questionada, em virtude de que falsos mestres, na ausência física do líder daquela igreja, adentrou fisicamente entre os irmãos mais simples e começaram a questionar, a levantar dúvidas a respeito da autenticidade do ministério e do chamado de Paulo. Dá para imaginar um obreiro, líder de uma igreja, aquele que gerou aqueles irmãos e que agora chega ao seu conhecimento que foi ele se ausentar. Esses falsos mestres, que inclusive tinham cartas, eles se arrogavam dizendo: nós temos cartas para fazermos o que fazemos. E eles andavam entre os irmãos dizendo: Paulo não é de Deus. E por que Paulo não é de Deus? Que Paulo não tem dinheiro. Paulo vive mais doente do que são, vive mais preso do que solto, vive mais perseguido do que em paz. E estão questionando a autenticidade do ministério de Paulo. E é por isso que Paulo escreve dizendo: vocês são minha carta. Paulo está dizendo a eles: vocês têm dúvida do meu ministério? Olhe para vocês. Quem eram vocês? Quando eu os encontrei, eu formei vocês. Se vocês têm dúvida de quem sou eu, olhe para vocês mesmos, porque vocês atestam o meu ministério. Paulo está defendendo o seu ministério. Agora, é interessante a reação de Paulo, porque vejam, um obreiro e um cristão, ele não é testado nas suas ações, ele é testado nas suas reações. Não é a minha ação que demonstra se sou maduro ou não,
é nas minhas reações. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Ele disse: se te ferirem uma face, ofereça outra. Se te obrigarem a caminhar uma milha, caminhe duas. Se o teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. É sempre na reação que somos testados. Aliás, lealdade ministerial não se testa quando se dá alguma coisa para fazer, se testa quando tira. Porque quando o líder entrega uma função a ser feita, a realizar, é sempre dito: que homem de Deus, isso que é um homem de visão. Agora, quando o pastor precisa trocar, aí eu quero ver, reconhecer Deus na vida do líder. Então, qual foi a reação de Paulo diante desses ataques covardes? Paulo teve 3 reações. Primeira, Paulo decidiu fitar os seus olhos em Cristo. Ele disse: enquanto vocês me atacam, enquanto vocês tripudiam sobre a minha reputação, eu tomei uma decisão, e a minha decisão é ficar olhando para Jesus. Bom, é bonito isso, não é? Eu acho. Agora, isso precisa ser traduzido. Como é possível eu, diante dos ataques covardes de alguém, não olhar para essas pessoas, não me preocupar com essas pessoas, mas olhar para Jesus? Como é que eu faço isso? Fazendo o que Paulo fez. Paulo se lembrou que ele não era o centro da igreja. Eu vou repetir isso aqui. Paulo se lembrou que ele não era a base da igreja, mas que a base da igreja é exatamente Cristo. E é como se ele dissesse: vocês podem bater em mim quanto quiserem, porque se me destruírem, a igreja continuará existindo de qualquer forma. Quem não pode apanhar é Jesus Cristo, porque Ele é a base da igreja. Eu vou investir uns 2, 3 minutos aqui. Esse é o grande perigo de quando perdemos a noção de quem realmente somos. Esse é o problema. Quando eu penso ser o que não sou. Em contrapartida, se eu sei quem eu sou, eu conheço o meu lugar. E se eu conheço o meu lugar, podem me bater como quiserem, porque eu não sou a base de nada, eu não sou o centro da igreja, eu apenas sou um trabalhador e um militante do reino de Deus. E aí não tem jeito. Aí a gente se lembra de João Batista, porque chegaram para João e perguntaram para ele: você é o Cristo? Tem pessoa que você não pergunta quem ela já vai dizendo quem é. Não, porque eu estive e tal. Ninguém te perguntou onde você esteve. Não, porque eu estou vindo. Eu não quero saber de onde você está vindo. Não, porque eu passei, eu estudei, Ô meu irmão, ninguém está perguntando quem é você, pois perguntaram para João. E não perguntaram quem era ele. Perguntaram: você é o Cristo? É capaz de perguntar isso para alguém e alguém dizer: pois eu estou pensando seriamente se sou ou não. E João foi dizendo: eu não. E quando eu sei quem eu não sou, eu tenho facilidade de saber quem eu sou. Eu não sou o Cristo. Então quem é você? Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Oh, glória a Deus. Aliás, eu não sou nem a minha própria voz, eu sou a voz dele. Ele é quem clama, ele é quem fala. Eu ouço e replico para vocês aquilo que ele manda eu dizer.
eu sou apenas o eco da voz dele. Então Paulo, ele sabe quem ele é, e por isso ele olha para quem deve olhar. Segundo lugar, estão dizendo na igreja em Corinto: Paulo não é nada. E Paulo vem e diz: não sou mesmo. Paulo é fraco, pois eu sou mesmo. Comparado aos filósofos gregos, Paulo não prega nada. Eu prego mal mesmo. A mensagem dele é simples. É simples mesmo. Paulo não tem saúde e é frágil. Sou mesmo. Como é que Paulo confirma o que eles estão dizendo? Primeiro, que era verdade. E segundo, que o que Paulo está dizendo é exatamente isso aqui. Eles estão reafirmando quem de fato eu sou. O que eles não sabem é que o que para eles é fraqueza, para Deus é abertura de meio para Ele me usar. Porque Deus não escolheu vasos fortes para depositar os mistérios da sua glória. Eles não sabem que são nos frágeis que Deus deposita as riquezas do seu mistério. Você crê que Deus está falando aqui nessa noite? Pois se você tem as suas fragilidades, é em você que Deus depositará os maiores mistérios da sua glória. Mas Paulo tinha uma outra atitude. Paulo também valorizava mais o futuro do que o presente, o eterno do que o temporal, mais as coisas de cima do que as de baixo. E é por isso que ele enfrenta esses ataques covardes desta forma, com o peito aberto, no fronte da batalha. E é por isso que ele abre o capítulo 4, já no versículo 1, dizendo: pelo que, olha isso, tendo este ministério. Então do que ele está falando no capítulo 4? Por favor, digam bem forte: ministério. Isso, ele diz: segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo está falando sobre dois assuntos nesse capítulo. Paulo está falando primeiro sobre ministério. Segundo, ele está falando sobre, aqui eu preciso da sua ajuda, diga sofrimento. Diga um pouquinho mais forte, diga assim, ó, ministério e sofrimento. Eu não sei como você vai reagir, embora eu imagine, mas eu preciso ser sincero. Paulo está deixando claro que ministério e sofrimento andam de mãos dadas. Não quer sofrer, não entre no ministério. Não é se vai sofrer, é quando, quanto e como. Eu sabia que ia ser assim, mas é isso. Paulo está deixando claro de que não existe ministério fiel sem sofrimento. Outro detalhe, Paulo ele insere no versículo 1 a expressão misericórdia, que é a fonte, segundo ele, do ministério. Porque para Paulo, ministério é fruto da graça. Diga graça. Porque para Paulo não existe uma graça que salva e uma graça ministerial. Não, para Paulo a graça que salva é a graça que me usa. Eu vou dizer de forma mais clara. Já ouviu termos assim? Fulano não vale nada, mas quando canta, como assim?
Não, fulano tem lá os seus problemas, mas quando prega, que maravilha. Na ideia de Paulo isso é impossível, porque na ideia de Paulo Deus só pode usar quem é crente. Na ideia de Paulo, a graça que me usa primeiro me salvou, a graça que me usa primeiro me resgatou da minha vã maneira de viver. Pastor, eu vou dizer isso aqui. O senhor está dizendo que Deus não pode usar o ímpio? Ele pode tudo. E pode acontecer? Pode. Só não é uma regra. Porque parece que Deus é mendigo de pessoas a serem usadas. Ele não tem vaso na igreja para usar, não. Mas ele usou a mula de Balaão. E quem falou que ela era ímpia? Aliás, ela era mais crente que o profeta. Ela estava enxergando mais do que o profeta. Ela estava mais sensível a Deus do que o profeta. Deus não precisa de ímpio para usar. Ele tem os seus vasos na igreja. Ele tem a quem usar pela graça. Oh, glória a Deus. Paulo também, ele deixa claro aqui de que o que o mantinha firme diante dos ataques, diante das afrontas covardes, era a certeza que ele tinha de quem o chamou e como foi chamado. Falem o que quiserem, podem pensar o que quiserem, eu sei quem me achou lá, eu sei quem foi me buscar lá, eu sei quem falou comigo, eu sei quem me chamou para esse negócio de ministério. É por isso que é fundamental que quem exerce ministério não se esqueça de quem o chamou. Clareza de chamado. Você crê que Deus está falando aqui? Deus é poderoso pela sua palavra para renovar em sua visão a sua clareza de chamada ministerial. E aí poderão falar o que quiserem, poderão se opor quem quiser, você terá certeza de que quem te chamou foi o Senhor. É só lembrar de Jesus. Meu irmão, Jesus enfrentou tudo. Aliás, a clareza que Jesus tinha sobre a sua origem, o seu chamado, a sua missão e o seu destino era tão grande que com 12 anos de idade, 12, eu repito, 12, tem gente com 40 que não tem a metade dessa clareza. Estou falando 40 porque é a minha faixa etária de idade. Pois os pais deixaram ele para trás. 3 dias depois, acharam o menino no meio dos doutores. E os doutores assim: quem é esse? E lá vem Maria brava: menino, onde você estava? Eu e teu pai estávamos preocupados. 3 dias depois, estávamos preocupados com você. Pois ele olha para ela com serenidade e diz: convém que eu cuide das coisas do meu pai que me enviou. É clareza ou não é? Olha o texto da ceia. Como é que abre o texto da ceia? E na noite em que foi o quê? Não, vamos lá. E na noite que foi? O que é que Jesus fez? Na noite que foi traído, o que é que ele fez? Pegou o pão, partiu, deu graça e celebrou a ceia. Vamos de novo, né? Para reagir.
é para seja o que for. Na noite em que foi traído, pegou o pão, partiu, deu graça, celebrou a ceia, e é a agenda que segue. Dito de outra forma, antes da traição, qual é a agenda da noite? Ceia. Depois da traição, qual é a agenda? Ceia. Não altera a agenda. O que fazem contra mim não altera a agenda. O que fazem contra o meu ministério não altera a agenda, porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem me colocou, eu sei para onde estou indo. Eu vou seguir a agenda de Deus para minha vida. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta noite, aproveite, levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Oh glória, oh glória, oh glória. Paulo tem esta clareza de quem o chamou. E não só isto, Paulo também sabe a fonte de sua chamada. 1 Coríntios 7:25, olha o que diz lá. 1 Coríntios, capítulo 7, e versículo 25, olha o que diz: ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Olha isso. O que Paulo está dizendo são duas coisas, pelo menos. Primeiro, a misericórdia do Senhor me dá a oportunidade de ser fiel. Então, ser fiel é um ato da misericórdia. Ser fiel é uma oportunidade de honra. O Senhor está dizendo para você: você não merecia não, mas eu vou te dar a oportunidade de ser fiel a mim. Mas Paulo também está dizendo o seguinte: além de eu ter a chance de ser fiel por misericórdia, é a mesma misericórdia que me dá capacidade para ser fiel. Então a fidelidade ministerial começa na misericórdia e termina na misericórdia. Mas não é só isso. Olha o que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Olha de onde vinha a confiança de Paulo. Olha de onde vinha a certeza de Paulo para enfrentar esses ataques. Vai lá, 2 Coríntios 3 e 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Paulo está dizendo: sabe o que me sustenta? Diante dos sofrimentos causados no ministério, o que me sustenta é a minha certeza em Cristo. O que ele está dizendo é: Cristo é a minha fonte. Diga bem forte: Cristo é a minha fonte. Quem é a sua fonte? Eu vou me dirigir diretamente aqui aos que exercem ministério. Quem é a sua fonte? Imagine aí uma casa de material de construção. Você vai lá, tem vários tipos de torneira. Torneira de ouro, prata, bronze, ferro, metal, plástico. Os que daí para baixo, né? Tudo quanto é tipo de preço. Uns vão na de ouro, eu iria na de plástico, é claro. Agora eu te pergunto: se eu tenho condições de comprar só de plástico e compro, levo para casa, e ninguém tem condições de comprar de ouro e não leva para casa,
qual das torneiras tem mais valor? Eu não estou falando qual custa mais caro, eu estou perguntando o valor. Ué, a de plástico. Porque enquanto elas estão ali, elas podem até ser bonitas e caras, mas são inúteis, porque elas só são úteis quando a água passa por ela. E torneira sem fonte não serve para nada. Então Deus tem torneira para tudo quanto é gosto, mas fonte é uma só. Jesus é a nossa fonte. Jesus é a nossa fonte. Eu repito, Jesus é a fonte que sustenta o nosso viver. Quem crê nesta palavra, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Mas eu faço uma pergunta séria, pelo menos essa é uma pergunta que eu faço quase sempre, deveria fazer mais, mas eu faço aqui: se nos tirarem o ministério, o que é que sobra da nossa fé? Se hoje nos faltar o púlpito, se hoje te faltar o seu departamento, o meu departamento, é seu? Pois é. Não, porque eu estou aqui já há 30 seu. Então, cuidado, porque me parece que se te tirarem isso, o que é que sobraria? Paulo diz: não tem problema, podem me tirar, podem falar, podem, mas a minha confiança está em Cristo. E aí é com base nisso, meus pastores, e me dirijo aos senhores com respeito, é com base nisso que ele diz: não desfalecemos. Essa expressão é linda no original, porque quando Paulo diz, por isso não desfalecemos, e ele repete isso no versículo 16, não desanimamos, não desfalecemos. Isso aqui no original se refere a abandonar-se a si mesmo, esmurecer-se, ser covarde e se render diante do chamado e do sofrimento. É como se ele dissesse: eu não vou desfalecer. Sabe por quê? Porque desfalecer seria deixar de existir. E ele está dizendo: e a razão da minha existência é me deixar gastar na presença e na obra do Senhor. É isso que ele está dizendo. Aliás, me vem à mente aqui pelo Espírito, é o que Paulo decidiu, conforme está em Romanos 1:14. Eu sou devedor. Eu acho isso forte demais. Ele diz: eu sou devedor. Eu olho para o que Cristo fez na minha vida e chego à conclusão: eu sou devedor, e eu vou pagar essa dívida. Eu sei que é impossível, mas eu vou morrer tentando pagar. Como? Me deixando gastar e ser gasto. É como uma vela. Oh, glória a Deus. A vela vai se apagando, não tem problema. Eu já não tenho o vigor de antes, mas não tem problema. Eu assumi o compromisso de terminar os meus dias tentando pagar a minha dívida, entregando a minha vida ao ministério em favor da igreja. Venha o que vier. É por isso que no corredor da morte, o que faríamos numa prisão? Hein, companheiros, com todo respeito, Paulo está preso no corredor da morte. Ele sabe que vai morrer, e ele escreve uma carta. O que teria numa carta nossa de dentro da prisão?
Pois além de outras coisas, olha o que tem na carta de Paulo. Traz João Marcos, porque me é útil para um obreiro preso. Útil para quê? Só pode ser para resolver o problema da sua consciência. Me traga, eu quero resolver isso com ele. Eu quero morrer em paz. Traga. Isso é hombridade. Isso é ser homem. Traga. E dentre outras coisas, ele escreve: sofre comigo. Mas ele escreve outras coisas. Mas o que me impressiona é um homem no corredor da morte, dizendo: vem depressa. Necessidade afetiva. Traga a capa que deixei em Troade. Necessidade física. Traga os livros. Necessidade intelectual. E traga os pergaminhos. Necessidade espiritual. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu quero morrer lendo. Eu quero morrer fazendo o que eu fui chamado para fazer. Eu quero apagar a vela da minha vida, me gastando e me deixando gastar, porque eu quero tentar pagar a minha dívida. Deus está falando conosco. Não é hora de desfalecer, é hora de avançar. Orecai chorei e relai o errai choramai. Por isso não desfalecemos. Eu não vou abandonar a mim mesmo. Abandonar o meu ministério é me abandonar. Pastor, e o que eu faço diante do que falam? Segue o fluxo. Segue o fluxo. Vá em frente. Não altere a agenda. Oh, glória a Deus. Lembra-te de quem te chamou. E aí ele toma uma decisão firme. Versículos 2 e 3. Antes, quer dizer, ao invés de desfalecer, porque estão tentando me parar, estão tentando me desfalecer, estão tentando aí apagar. Ao invés de eu fazer o que eles querem, olha o que eu vou fazer. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Paulo não fala nada dele, percebe? Estão falando dele, e ele não fala nada dele. Ele fala só, sabe qual é a minha decisão? Eu não vou agir com astúcia. Astúcia aqui é: eu não vou trabalhar em benefício próprio. Eu vou continuar trabalhando para Deus e em favor da igreja. Até dos que falam mal de você, aliás, principalmente por eles. Pastor, ministério é isso? Pois é, é isso. Mas é pesado demais. Então, ainda dá tempo de abandonar, meu irmão. E deixa a igreja em paz. Porque ministério é isso. É você trabalhar em favor dos outros, inclusive daqueles que trabalham contra você, aqueles que falam contra você, mas você está firme no propósito. Eu nasci para honrar a Deus e trabalhar em favor da igreja. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Mas essa é a decisão de Paulo. Eu vou seguir o exemplo de Cristo.
que não transformou pedras em pães para matar sua fome de 40 dias, mas multiplicou 5 pães para matar a fome de um povo que estava sem comer algumas horas. Eu não vou usar o meu poder em meu favor, eu vou usar o meu poder em favor dos outros. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo a voz do Senhor aqui? Paulo está dizendo, Paulo está nos ensinando: enquanto trabalham contra mim, eu continuo trabalhando para agradar a Deus e em favor da igreja. E não falsificando o evangelho. Agora vejam, para nós encerrarmos, observe o que Paulo diz, partindo para o fim. Paulo usa a expressão, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea. Sabe o que quer dizer leve aí? Paulo tem em mente, quando ele diz leve, ele tem em mente ninho de passarinho. Qual é o peso de um ninho de passarinho? Silêncio bom, né? Estamos pensando, quanto pesa um ninho de passarinho? Não é só peso de peso. Quanto custa um ninho de passarinho? Quem já viu alguém vendendo ninho de passarinho? Venham. Tem gente que, se vender, fica rico vendendo, né? Mas eu nunca vi alguém vendendo ninho. Venha comprar ninho de passarinho, porque além de não ter peso, não tem valor. Paulo está dizendo: me arrebentem, falem de mim, porque para mim essa tribulação que vocês geram em mim é como um ninho de passarinho, não pesa nada, porque eu sei quem me chamou, eu sei para onde eu vou, eu sei quem me colocou. É ninharia de passarinho. E outra coisa, vocês não são para sempre, vocês passam. Então é leve e momentâneo. Mas olha o que ele diz agora: produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A tribulação é leve e momentânea. O que isso gera em nós é peso. Sabe o que é peso aí? Massa pesada, difícil até de carregar. E não é só peso, é um peso eterno, para sempre, sem hora para acabar. Paulo está dizendo: vocês acham que a tribulação desse tempo vai me parar? Na verdade não vai. Na verdade essa tribulação vai me ajudar a revelar Cristo a vocês. Essa tribulação vai me ajudar a ir mais longe do que eu tenho ido, porque isso me ajuda a entender que há algo maior a me esperar. Quem reconhece essa verdade, aproveite. O Senhor marcou essa noite para renovar as suas forças, renovar a sua convicção ministerial. Paulo está dizendo: o que eles estão usando para tentar me parar, eu faço como Jesus, que no capítulo 4 de João, os fariseus, sempre eles, levantaram uma calúnia, uma mentira,
contra Jesus, estando ele na Judéia. Acharam que ele pararia. Não, ele não foi para o debate, ele não falou contra, ele não rebateu, ele simplesmente levantou e em silêncio foi para a Galileia e ainda passou por Samaria. Ele está nos ensinando: quando se voltarem contra você, não parem por isso, usem isso como combustível para ir um pouco mais adiante. Revelem Cristo através das suas tribulações, através do seu sofrimento. Permita que as pessoas olhem para você e reconheçam Cristo na sua vida, em meio às adversidades. Quem deseja a graça de Deus para isso, adore ao Senhor, e que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém.